Trouxe aqui para vocês uns dados levantados pelo Estratégia OAB a respeito das estatísticas, né, de reprovação na prova da OAB. Exame 35 até o exame 44. Presta atenção nas taxas de reprovação. 78%, 84%, 77%, 84%, 85%, 82%, 79%, 78%, 76%, 78%. Ou seja, podemos tranquilamente aqui verificar uma análise visual que a média de reprovação no exame da OAB é de 80%. E quando você vê esse gráfico aqui logo abaixo, que também o Estratégia OAB trouxe, olha só, esse gráfico aqui ele traz para nós aqui a relação entre o número de inscritos, que é essa barra em azul, o total de aprovados, que é a barra em verde. Presta atenção aqui, exame 40, exame 49, exame 38, exame 37, exame 36, exame 35. Se eu mostrar isso aqui pro meu sobrinho, ele vai ficar assustado. Ele vai ver que o azulzinho tá bem maior do que o verdinho. E o azulzinho é o número de inscritos, o verdinho é o número de aprovados. O que eu ando falando com meus alunos em sala de aula? E isso aqui é muito sério e eu espero que vocês possam entender isso. Hoje, nós temos essa porcaria aqui, que eu chamo de... Na verdade, não é bem uma porcaria. Isso aqui, quando é bem usado, isso aqui é muito útil, diga-se de passagem. Mas hoje nós temos o tal do celular, da rede social. Hoje, nós não conseguimos parar 3 minutos para ler absolutamente nada. E isso também é o reflexo dessas reprovações no exame da OAB. Sabe por que eu tô falando que é o reflexo dessas reprovações no exame da OAB? Por causa disso daqui, ó. Presta atenção aqui, meu caro. O exame da OAB, ele é composto de 2 fases, tá bom? A primeira fase com 80 questões objetivas e a segunda fase discursiva. Eu não vou nem falar da segunda fase, não. Vou deixar isso aí para um outro vídeo, tá? Eu quero falar especificamente da primeira fase. O exame da OAB, ele é um exame que você não concorre com ninguém. É você contra você. O que você precisa fazer na primeira fase? Das 80 questões, você precisa acertar 40, ou seja, você precisa ter aqui 50% de aproveitamento para passar para a segunda fase. E na segunda fase, você precisa ter um aproveitamento de no mínimo 60%. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? Nós não estamos lendo absolutamente nada hoje. Os alunos estão com uma séria dificuldade de concentrar para ler qualquer que seja, para ler 3 linhas. Não estamos conseguindo concentrar para fazer absolutamente nada. E veja, ou você começa a melhorar isso, meu caro, ou você vai estar dentro dessa retrospectiva negativa do exame da OAB, de reprovação. Desculpa a minha sinceridade. Porque faz um raciocínio simples aqui comigo. Você vai ter 5 horas para fazer essa prova. 80 questões, beleza? Se você fizer uma regrinha básica aqui, você vai ter em média ali 3 minutos e meio por questão. Agora vem cá, dá uma olhadinha nas questões aqui. Olha o tamanho dessa questão aqui, meu caro. Olha o tamanho dessa questão. Isso aqui foi do último exame, tá? 46º. Olha essa outra questão aqui. Olha o tamanho dessa questão. Olha o tamanho dessa outra questão aqui, que eu tive até que diminuir um pouco, porque não caberia no quadro. Olha o tamanho dessa outra questão aqui. Eu mostrei 3. Na prova, são 80. Você vai ficar 5 horas sentado para fazer 80 questões enormes, que vai demandar um extremo raciocínio, concentração, porque essas questões são questões problemas, vão trazer um casinho concreto para você, é típico da FGV fazer isso, vai trazer um casinho concreto para você ler, interpretar e chegar a uma resposta. Qual que é o objetivo desse vídeo, onde que eu estou querendo chegar? Meus amigos, minhas amigas, se vocês não começarem a parar para concentrar e ler. Eu sei que esse pedido meu aqui é meio que, sabe? É igual eu estar pedindo para um jogador fazer gol, um atacante, um centroavante fazer gol. Ora, ele tem que fazer isso, né? Não, Thiago? Sim, mas né? É eu pedindo para estudante de direito ler. Olha que ponto nós chegamos. Desculpa a minha sinceridade, tá? Mas o que tá esperando vocês é isso aqui. É uma prova com 80 questões. Estamos falando da primeira fase, tá? 80 questões enormes que você precisa acertar 50% e você vai ter ali, em média, 3 minutos e meio por cada questão. Se você não tiver familiarizado com a leitura, você vai ter uma extrema dificuldade para fazer a prova da OAB. E olha que eu não tô falando nem de conteúdo não, tá? Eu não tô falando do quanto você sabe de controle de constitucionalidade e direito constitucional, eu não tô falando do quanto que você sabe de limitações ao poder tributar em direito tributário, não tô falando disso não. Eu tô falando de concentração, leitura, raciocínio. O que te espera é isso daí. Ou você começa a melhorar essa questão da leitura, ou você começa a melhorar essa questão da concentração, limitando o uso de celular, de rede social, limitando
imitando desconcentração, que tá demais, eu tenho percebido isso em sala de aula. Ou você começa a jogar o jogo sério, ou você vai ser pego. E aí, cara, qual que é sempre a desculpa dos fracassados? Colocar culpa em terceiros, não é? Ah, mas não deu porque não anulou a questão que precisava anular. Ah, não deu porque essa FGV é... Eu sei que acontece esses problemas, eu sei que a FGV tem os problemas dela. O fato é uma prova que de 80 você precisa acertar 40 questões, você precisa acertar 50% da prova. Só que nem isso está sendo possível, porque ninguém está lendo, ninguém está tendo a capacidade de se concentrar. Muda isso, melhora isso, eu tenho certeza que você vai colher bons frutos. É isso aí, até o próximo vídeo.